pessoal, seja bem-vindo a mais uma palestra do Lab Carreiras. E hoje a gente está com a convidada especial, que é a Lília Maia. Nós vamos falar sobre transição de carreira. Lília, você pode se apresentar, por favor? Meu nome é Lilian Maia, eu tenho 49 anos, estou numa transição de carreira em torno de 7 anos, mais ou menos. Na verdade, está demorando um pouquinho, mas é porque eu já trabalho em CLT há muitos anos e é meio complicado sair da segurança, né? Hoje em dia eu sou psicanalista, né? Mas ainda estou em CLT. Então, assim, basicamente é isso. No decorrer das outras perguntas, eu vou explicando um pouquinho mais como é que é esse processo. Lília, explica pra gente como que surgiu esse desejo de querer fazer essa transição de carreira. Em que momento, como que foi? Sempre desejei fazer psicanálise, não era algo atual, mas era um sonho que ele estava assim, engavetado. Até porque eu tinha uma rotina pesada, né? Sou casada, tenho 2 filhos e eu trabalho um pouco longe da minha residência, demoro mais ou menos em torno de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, então ficava meio complicado de fazer uma graduação, de chegar em casa e tomar conta de todas as outras obrigações, né? Que eu falo que a mulher, mãe, esposa, a gente é mais do que o pai do Cris, que tinha 2 empregos. A gente tem bem uns 3, 4 empregos, viu? Então ficava muito difícil para poder fazer isso. E aí foi engavetado. Aí, há mais ou menos uns 7 anos atrás, o meu filho entrou na adolescência. E eu vi que eu precisava alterar algumas rotinas minhas, devido à necessidade que eu vi com ele. Então, aí foi quando eu comecei a fazer alguns cursos. Eu estava bem satisfeita no meu local de trabalho, inclusive é o mesmo até hoje, mas houve um período bem tenso. Eu estava bem satisfeita, porém ficava complicado de pedir conta, já tinha já bastante tempo já de empresa. Hoje eu vou fazer 13 para 14 anos, então naquela época eu já tinha 7, eu já achava complicado. Então, e aí assim eu estava, tinha engordado 17 quilos, estava tomando antidepressivo, estava numa época bem complicada. E aí eu comecei a fazer alguns cursos sobre inteligência emocional, sobre TCC, que é a terapia cognitiva, comportamental, mesmo não sendo da área, e fui fazendo cursos assim, extras curriculares. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, um colega meu estava fazendo uma terapia integrativa, graduação, né, de terapias integrativas, e falou comigo, ô Lília, por que você não faz? Aí eu falei assim, uai, é uma possibilidade, porque é online. Na pandemia não tivemos outra opção, né? Eu vim para casa e nesse lugar de vir para casa, eu falo que eu reconectei com a minha família, porque aí eu passei a ter 8 horas em casa também, né? E aí foi uma reconexão e eu vi assim essa possibilidade de conseguir me graduar. E foi quando eu iniciei. A pandemia durou um tempo e foi quase que o tempo da minha graduação inteira. E no finalzinho da pandemia, que eu comecei a fazer presencial a graduação, que ela era híbrida, e deixou toda a parte a parte, como é que eu vou fazer? A parte prática para o final do curso. Eles fizeram assim, porque assim era de uma forma que dava para poder, né? Ninguém esperava que a pandemia fosse durar o tempo que durou. Mas aí deu super certo, e na época da prática, já estava no finalzinho do curso, e aí eu consegui me graduar. E isso foi muito bom, que assim que eu me graduei, eu já tinha feito outros tantos cursos sobre luto, e isso foi muito bacana, porque aí eu emagreci os 17 quilos, parei de tomar remédio, me conectei totalmente com meus familiares em casa, e a gente viu como foi importante eu estar no lar e poder fazer toda essa transição de, olha, agora eu quero realmente ir para o lado de humanas, que eu sempre gostei, e foi muito bacana. Quando eu finalizei a graduação, um outro colega meu falou comigo assim, olha, ele é psicanálise. Aí eu falei assim, mas, nossa, eu estou olhando aqui, só tem presencial, e aí eu voltei para aquele negócio. Agora eu voltei a trabalhar presencial, ficou difícil, como é que... Aí apareceu a Gaio, que foi na Gaio que eu fiz a graduação. Aí eu fiz a psicanálise, o curso, né? Fiz o mestrado pela Gaio, e logo assim que terminei, eu fiz uma pós em neuropsicanálise. Então, agora eu estou fazendo uma em neurociências. E já estou atendendo. Então, eu estou atendendo há, deixa eu ver, mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano, isso mesmo. Que eu estou atendendo psicanálise e ainda no CLT.
Legal, é assim, e é interessante a gente estar falando sobre essa questão, sobre transição de carreira, porque tem muitas pessoas que têm a vontade de fazer a transição de carreira e falar, mas não tenho mais idade, já tenho tanto tempo já na minha primeira formação, começar do zero, não é para mim. E é inspirador você falar sobre isso, porque é aquela coisa, você ainda está passando pela transição, como você está dizendo, né? E detalhando para a gente como que está sendo esse processo, né? Porque, como você mesmo diz, ainda dá para você sincronizar, porque acredito que você faz os atendimentos à noite, no horário da noite. Então. Hoje eu trabalho no serviço híbrido também. Então, a gente trabalha 3 dias presenciais e 2 em home office. Esses 2 dias em home office, o tempo do percurso meu, que eu perco 4 horas, eu estou em casa. Então, esse percurso eu faço atividade física e faço meus atendimentos a partir das 17 horas. Então, assim, 17, 18, 19, vou até às 20 horas. Porque no outro dia eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para estar no meu serviço às 8. Então, assim, é um percurso longo. Mas esses 2 dias eu consegui fazer transitar, né? Ficar com os dois, né? Vamos dizer assim. E o que é interessante, assim, é que se mesmo lá na frente você falar assim, eu não quero largar o CLT, né? Talvez pode ser que você mude de ideia. É uma coisa que dá para continuar do jeito que tá, né, Lilian? Ou você pensa a longo prazo querer focar só mesmo na sua carreira de psicanálise? Então, eu penso só na carreira de psicanálise, até porque o que, que eu fiz? Para transitar, não é de uma hora para outra, então a gente precisa ter um caixa. Então, já tem um tempo que eu estou guardando dinheiro para esse tempo. Eu vou receber meu acerto, já vai ter mais um pouquinho de grana? Vai. Mas eu não sei quanto tempo isso vai dar, né? E, por exemplo, hoje, nas redes sociais, eu tenho TikTok, eu tenho Instagram, que eu movimento diariamente. E acaba que, apesar de eu conseguir atender, eu tenho pouco tempo para atender. Eu consigo atender, tipo, 3, 4, no máximo 5 pessoas, assim, apertando 6. Mas não é só isso, eu preciso de ter a minha análise, que eu continuo tendo, né? Eu sou analista, mas eu tenho quem me analisa também. E tem a supervisão, que é muito importante para o psicanalista. Então, tem que ler livros, tem que participar de curso. É um eterno estudo. E se eu ficar nessa programação que eu estou atual, uma hora vai apertar, porque eu estou no modo automático, assim, na correria, né? Então, enquanto eu ainda não estou com caixa suficiente para falar, não, agora vai dar para ter uma segurança tranquila, para como é que eu falo, se organizar, né, durante um tempo, aí, mas eu creio que o ano que vem isso finda, porque a empresa que eu estou, ela foi vendida, inclusive, e ela vai ser transitada até o meio do ano. Então, eu já tinha pedido para eles me mandarem embora, mas eles falaram que não é cultura da empresa, eles não fazem isso, não é política da empresa. Então, eu falei, pedir conta com o tanto de tempo que eu tenho é complicado. Mas agora, como ela foi vendida, aí eles já avisaram, não, assim que acontecer, nós vamos estar dispensando todo mundo. Falar sobre os impactos, né, pessoais e profissionais que você está passando, né? Eu achei até interessante essa deixa que você falou sobre o profissional de psicanálise, né? Como o intuito sempre das nossas palestras também é trazer um conteúdo, igual a gente está falando sobre transição de carreira, a gente sempre gosta também de falar sobre a carreira que o palestrante está abordando, né? E uma das coisas que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de saber a diferença do psicólogo, do psicanalista, é que a gente sempre brinca, né? Que o psicanalista ele está sempre em estudo, não que o psicólogo não esteja, né? Porque o psicólogo ele faz a graduação, ele se forma, mas o peso do psicanalista é tudo isso que você disse, né? Ele tem que continuar, é o tripé, né? Porque é a teoria, a autoanálise e a supervisão. Então, é bem interessante a gente estar falando sobre isso, porque às vezes tem alguém que está assistindo aqui e está querendo saber um pouco mais sobre a carreira, seguir a carreira de ser um psicanalista, né? Além também de saber como que é passar por essa transição.
Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas a psicanálise não é graduação, mas também é importante ter uma graduação para você ser um psicanalista. Você pode aproveitar, antes de falar sobre esses impactos pessoais e profissionais que você está tendo, você pode falar um pouco sobre a carreira do psicanalista? Então, na verdade, Freud, quando criou a psicanálise, a ideia dele é não ter uma formação de nível superior, tá? Tanto que Melanie Klein não tinha. Ele, sim, ele era um médico, né? Ele era um médico, Donald Winnicott também era médico, mas Melanie Klein não era. Então, assim, a ideia era que o psicanalista pudesse fazer um curso, né? Lacan também era médico, um curso, e a psicanálise, ela não te habilita apenas com o curso. A psicanálise é quase que a vida da pessoa mesmo, que eu falo assim, porque ela precisa do tripé para sempre, né? O psicanalista que ele não se identifica com o tripé, ele não é um psicanalista, porque é essa a ideia desde o início. Aí, o que aconteceu? Com o tempo, a maioria das escolas onde davam curso, elas solicitavam que a pessoa tinha alguma graduação. Quando eu busquei antes mesmo de me graduar, foi isso que eu encontrei. Todas elas buscavam que alguém tivesse uma graduação. Depois, quando eu já estava graduada, que eu me graduei em terapias integrativas, aí eu vi que tinha cursos que não solicitava graduação. Mas o que a graduação me trouxe de benefício? Eu pude fazer uma pós em neuropsicanálise, né? Eu pude fazer o mestrado, né? E eu só pude fazer o mestrado porque eu tinha uma graduação. Então, eu acredito assim, como é um eterno estudo, não é ruim você ter, não que seja necessário você ter, sabe? Não é, mas não é ruim. Hoje em dia tem até faculdade de psicanálise. Mas, assim, a princípio não é essa a ideia de Freud. Ele queria que realmente a psicanálise fosse um curso livre, né? Que a pessoa pudesse estar sempre em estudo e adquirindo, assim, conhecimento mesmo, né? Porque a psicanálise, ela trabalha muito com o inconsciente da pessoa, né? Diferente um pouquinho da psicologia, de algumas abordagens da psicologia, que trabalha mais com o consciente, né? Vamos ali conscientizar daquilo que está no atual. A psicanálise não, ela vai lá na raiz, ela quer descobrir o que foi que te deu início para que você agisse dessa forma, para que você sentisse dessa forma. E foi por isso que eu vi até a necessidade de fazer uma pós em neurociência, para poder compreender um pouquinho mais do cérebro, né? E aí, ajuntar tudo. Seria mais ou menos isso. Isso não é muito bom você estar falando isso, justamente como eu disse inicialmente, né? Muitas pessoas têm a curiosidade, querem entender qual que é a diferença de um psicólogo para um psicanalista, né? E como você já disse, que todo o seu percurso, né? Você começou, como a maioria começa, né? Antes de entrar na psicanálise, ele começa a se envolver com inteligência emocional, vários cursos ali que são soltos, e aí a pessoa vai querendo se aprofundar até chegar na formação como psicanalista. Agora, voltando para o nosso tema sobre a transição, né? Conta para a gente os impactos pessoais e profissionais que você está enfrentando nesse momento, né? Você pode contar para a gente, por favor? Então, eu trabalho com. Acaba que eu falo que nada é em vão, né? Nada é à toa. Eu sou analista de contas médicas, vulgo faturamento, eu faço faturamento de hospital. Há 28 anos eu trabalho na área da saúde de qualquer maneira. Hoje, o meu papel é analisar prontuários e verificar preços, valores, taxas para fazer o pagamento. Eu falo assim, de qualquer maneira, eu estou sempre analisando alguma coisa, né? Então, meio que. Mas o impacto maior que eu vejo nessa transição de carreira mesmo é o financeiro, porque eu não vou mentir. O financeiro, depois que você não está. Eu não sou aposentada, muita gente acaba. Eu participo de alguns grupos que tem muitas pessoas aposentadas. Então, eu aposentei e agora eu vou ser psicanalista. Por quê? Porque ela já tem um caixa. Ela já não depende daquele valor. Porque não é fácil. Não é fácil. Eu vejo que a busca por pacientes é complicado. E principalmente porque tem muita gente formando. Não é, e tem muito psicólogo, então tem muita gente. Então, se diferenciar no mercado, realmente, volta a dizer, né? Estudar mais, pôr a cara nas redes sociais, de alguma maneira, ter cara de pau de distribuir, às vezes, um cartãozinho,
Porque inclusive é um lugar tão diferenciado que as pessoas têm vergonha de falar que ela faz análise. Ainda tem esse tabu. Então, mesmo que venha uma pessoa que a outra indicou, ainda tem o tabu de que, ai, e como é que eu vou falar para os outros que eu faço análise? Então, é um mercado complicado. É um mercado complicado. Igual você falou, culturalmente, eu acho isso muito no Brasil, né? Existe um preconceito sobre a pessoa que ela busca um tratamento, busca o autoconhecimento, fazer terapia, ou quer que seja, uma psicanálise. Existe um tabu muito grande, né? Eu acho que com a pandemia, um pouquinho, mas ainda tem, sim, muito preconceito. Às vezes a pessoa faz, mas ela tem a vergonha de assumir, olha, eu tenho, né, estou fazendo psicanálise, estou fazendo terapia, a pessoa tem esse certo preconceito, né? Eu acredito que é realmente só mesmo a gente mesmo investir em rede social, falar mais sobre isso abertamente, e eu percebo que mesmo assim é um desafio, mas como você mesmo disse, né? A gente tem que insistir, né? E outra coisa, às vezes as pessoas podem diversificar, porque a pessoa ela pode ir para o atendimento clínico, né? Mas hoje tem no meio corporativo existe também uma carência muito grande, né? De ter profissionais voltados para isso, né? Não sei se você pensa futuramente ou se inicialmente o seu foco é só mesmo atendimento clínico, mas você não pensa em diversificar e trabalhar na parte de capacitação, voltado para profissional, essas coisas, ou não? Você quer focar mesmo para atendimento clínico mesmo? Não, eu quero até, inclusive, ir para palestras, né? Eu gostaria, eu fiz alguns cursos extras até sobre palestras mesmo, como desenvolver e tal, porque eu quero continuar com o meu atendimento clínico, porque é algo que eu sempre estou muito motivada, é algo que eu gosto, que é prazeroso para mim fazer, mas eu também quero ir para o caminho de palestrar mesmo, de falar a respeito, de trazer a psicanálise de uma forma descomplicada. Porque hoje em dia, como a gente falou, há um preconceito grande, e se a gente quebrar esse preconceito e trazer isso de forma descomplicada, as pessoas vão ver que é natural isso. Que cuidar da sua saúde mental não é como cuidar de uma diabetes, é como cuidar de uma hipertensão, né? Porque para a hipertensão, você aceita tomar um remédio. Para a diabetes, aceita tomar um remédio. Para a saúde mental, pessoa deprimida, vou tomar um ansiolítico. Ai, meu Deus, é a mesma coisa. Para tireoide, você não tem que tomar um remédio? É a mesma coisa. Só que, como é algo que as pessoas não veem, está interno, elas têm dificuldade de compreensão. Então, assim, a minha ideia é descomplicar isso, né? Eu fiz um curso de psicanálise integrativa que ela aborda um pouco da área que eu me formei também, que é para poder entender a pessoa como corpo, como mente e como a parte até espiritual, entender que a pessoa ela é um todo, né? As pessoas vêm até nós com tudo isso. Ela tem uma crença em que ela acredita, né? Ela tem muitas vezes doenças psicossomáticas, né? Que através da mente atingiu o seu corpo, e ela às vezes está lá tratando só de uma coisa e a ideia é que ela consiga se beneficiar de todo esse corpo, né? Então, eu acredito assim, a minha ideia é realmente divulgar bastante ao ponto que seja acessível para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tiver necessidade, ela não tenha preconceito em procurar. Como ela não tem preconceito em procurar um cardiologista, um endocrinologista, né? Ela chegue, não, eu vou procurar um psicólogo, um psicanalista, e queira tratar da sua saúde mental. Você falando sobre isso, eu até lembrei de uma das palestras que uma vez eu participei de uma empresa que eu trabalhava. Foi um profissional da área da saúde, eu não me recordo se era um psicanalista ou se era uma psicóloga, eu acho que era uma psicóloga. E ela falou sobre isso, né? Sobre o preconceito que a gente tem que quebrar, sobre buscar um profissional da área da saúde, da área mental, né? E aí ela deu um exemplo. Quando você está com dor de dente, aí você vai no dentista, você não gosta do dentista, o que você faz? Você troca.
Fala, não, não gostei desse dentista, vou em outro. Não gostou? Você vai em outro. Aí ela falou, por que na saúde mental é diferente? Você vai, não serve para mim, não gostei. E aí você generaliza. Então você tem que procurar, porque até mesmo na própria psicologia tem várias vertentes, né? Tem TCC, tem outras coisas. Então, assim, você tem que procurar, se você for procurar um psicólogo ou um psicanalista, até na própria psicanálise também tem várias escolas, né? Tem Lacan, tem Freud, Marilyn Klein. Então, assim, você tem que procurar para ver se não generalizar, até você se sentir bem. Porque se você está com uma dor de dente, você vai falar, deixa para lá, é frescura. Vou segurar aqui essa dor. Não, assim, enquanto você não achar um dentista que você vá, que você goste, para você se tratar. Então, não pode ser também diferente com a saúde mental. E aí, voltando ao que a gente estava falando, né? Como também a gente pode seguir vertentes. Você pode ir para o atendimento clínico, né? Atender pacientes e também focar para o corporativo. Porque tem muitas, eu falando com você que eu fui lembrando algumas empresas que eu trabalhei, profissionais da área da saúde mental que ia fazer palestra, né? Ou no Setembro Amarelo, eu trabalhei numa empresa que eu fazia parte de atendimento ao cliente, então assim, eu era executiva de atendimento ao cliente. Então, às vezes, teve uma palestra que foi num sábado, né? E foi um profissional da área não sei se era psicólogo, também não vou lembrar, falar sobre a importância, né, de como a gente tem que estar com a saúde mental, inteligência emocional, é importante você estar bem para você poder atender as pessoas, para você poder cativar, porque se você não está bem, como que você vai poder atender bem? Então, assim, para você ver como dá para você também variar, né? Então, se você está começando para essa transição de carreira, você pode, não, eu quero continuar com os meus atendimentos clínicos, que é algo que eu me sinto bem, me sinto realizada, mas também, quando você fazer a transição durante o dia, você também pode fechar com empresas para fazer palestras, para ir, né? Dá para fazer agora, é muito comum fazer agora online, você não precisa ir lá, né, fecha com um pacote, vou fazer palestra com a área tal, e é interessante, é uma ideia, não é? O que você acha, assim, para o pessoal que está assistindo a palestra? Então, eu fiz algumas palestras, até no local que eu trabalho mesmo, né, sobre o suicídio mesmo, sobre o Setembro Amarelo, que aqui no Brasil a gente tem um mês inteiro referente a isso. Então, eu já andei fazendo algumas palestras a esse respeito, o que eu vejo um pouquinho de dificuldade. O psicólogo, as empresas conseguem admitir mais ele. O psicanalista, eles ainda têm uma dificuldade também. Por exemplo, plano de saúde. Plano de saúde, você consegue fazer sessões com psicólogo, com psicanalista, não. Só se ele for um psicólogo que ele tem atendimento psicanalítico. Porque eles exigem o CRP. Então, sem o CRP, não consegue. Então, hoje, ainda tem também este tabu, que eu acredito que, com o futuro, ele será quebrado também. Eles vão compreender que tanto o psicólogo como o psicanalista, os dois trabalham com saúde mental. Então, eu acredito que isso ainda vai chegar. Mas hoje, até isso, a gente tem um tabu. Empresas, por exemplo, eles contratam para o RH deles o psicólogo, né, para fazer toda aquela abordagem que eles precisam. Mas eu ainda tenho feito, eu já fiz 2 palestras sobre o Setembro Amarelo, já fiz algumas palestras a respeito de mulheres, né, voltado mesmo pela saúde mental das mulheres, mas a minha ideia é que isso consiga crescer, porque hoje, como eu trabalho em CLT, eu fico muito assim, com o tempo fechado para conseguir atender esse tipo de coisa. Quando eu fizer totalmente essa transição, aí a minha agenda vai estar aberta. Aí eu vou conseguir, inclusive, divulgar, que hoje eu não consigo fazer. Hoje eu tenho, assim, restrito, eu fico restrita sobre como que eu vou fazer. Essas 2 palestras, por exemplo, que eu fiz, eu tive que negociar lá no serviço, sair mais cedo para poder estar lá, sabe? Eu tive que fazer uma negociação. Mas não é fácil, porque eles também não podem ficar me liberando quando eu quiser, né? Eu sou contratada para fazer um serviço lá também. Mas a minha ideia é realmente democratizar a psicanálise, chegar em todo mundo, né, para que todo mundo possa cuidar um pouquinho.
Muito bom. A gente está quase encerrando a nossa palestra, né? Dá uma dica, né, para quem deseja começar os primeiros passos para fazer essa transição, porque você já está quase no meio do caminho, você já está quase concluindo, né? Então, acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque você já está no processo quase fazendo a transição completa. Qual que é a dica que você dá para esse profissional que está assistindo a palestra? Olha, eu acho que o primeiro é ter o desejo pelo aquilo que você deseja fazer, né? Porque se você não tiver o desejo, você vai se perder no meio do caminho. O segundo, o foco, porque realmente a caminhada não é fácil. Se você não tiver foco, você vai estar sempre também desvirtuando pelas outras coisas que nos engolem, né? E eu falo que o terceiro, hoje em dia aqui no Brasil, a maioria das empresas quebram no primeiro ano, no máximo no terceiro ano, porque elas não têm caixa. Porque tem a instabilidade do comércio, a mesma coisa na psicanálise. Tem a estabilidade, então a pessoa precisa pensar em ter um caixa para se sustentar por um tempo, né? E eu acho que estudar, 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 estudar. Conhecimento não ocupa espaço, não engorda. Então, eu acho que a gente precisa estudar. Eu até escrevi uma coisa, assim, que eu vou ler para facilitar. Encerrar uma jornada para iniciar outra é sempre um ato de coragem, especialmente quando essa trajetória reflete algo que você realmente deseja. A transição não é apenas sobre mudar de caminho, mas sobre honrar quem você é e quem você quer se tornar. É um processo que exige paciência, resiliência e, acima de tudo, confiança em si mesmo. Cada passo dado, por menor que pareça, é um avanço em direção ao seu propósito. Lembre-se, sonhos não têm prazo de validade. E a transformação sempre vale a pena. Quando está alinhado com o que faz o seu coração vibrar. Você não está apenas mudando de carreira ou de vida, está criando uma história que vale a pena ser vivida e compartilhada. Muito obrigada, Lili. Antes da gente encerrar, foi muito bom conversar sobre esse tema. Muitas das coisas que a gente falou hoje me veio à mente palestras que a gente já fez pela própria Lab Carreira no decorrer desses anos, né? Uma das coisas que você falou sobre a questão do Caixa 2, a gente teve uma palestra com a Lorena, que ela falou sobre estratégia para construir uma reserva de emergência. Ela falou muito sobre o Caixa 2, muito, muito, muito. Você também falou sobre a questão de doenças psicossomáticas. A gente recentemente teve uma palestra que a Cecília falou sobre as doenças psicossomáticas. Então, você falou hoje também as dificuldades que tem sobre fazer administrar, né, sua vida como CLT com a sua vida agora que você está com a sua carreira, né, como psicanalista. Me veio também à mente uma palestra que o Luciano fez, que o Luciano, ele é escritor e ele é técnico de enfermagem. Então, assim, ele contando os desafios que é você conciliar, né, como ele tem as escalas, como ele trabalha como enfermeiro, né, e o sonho de ser escritor, que ele também, nos tempos vagos, durante as madrugadas, ou durante as folgas, ele está escrevendo. Então, por isso que é muito interessante a gente sempre estar envolvendo com vários tipos de profissionais, a gente sair um pouco da bolha, porque não que é errado a gente estar na bolha, a gente sempre também tem que estar nas nossas bolhas, né, nos nichos que a gente está, mas conhecer outros profissionais, porque às vezes a gente acha que não tem nada em comum. Pelo contrário, tem muita coisa em comum, e principalmente quando a gente é um profissional que está saindo do CLT para empreender, independente qual é a área que seja, você precisa de estar dentro de grupos, né, de pessoas que vai te ensinar um pouco sobre marketing. A gente já teve palestras sobre marketing, que foi a Camila que fez. Então, a gente precisa estar se envolvendo também, porque tudo isso a gente precisa de marketing, a gente precisa de financeiro, a gente precisa saber um pouco de tudo para poder ser um profissional completo, né? Porque quando a gente é CLT, a gente não precisa se preocupar com marketing, não precisa se preocupar com caixa 2, a gente só vai lá, bate o cartão, faz o nosso serviço, vai embora para casa, tipo, já fiz o meu serviço, vai embora. Mas quando você
assume o papel de empreendedor, você tem que estar envolvendo em grupos que também são grupos diferentes para poder consumir palestras, ouvir outros profissionais e absorver tudo aquilo, né? Absorver aquilo que vai fazer bem para a sua carreira, né, e para o seu negócio, né? Então, eu agradeço pelo seu tempo, agradeço pela palestra, acredito que as pessoas vão gostar, né, porque eu também estou passando por essa transição, e foi muito bom, assim, ouvir você falar, você contar como que está sendo, isso dá até um ânimo, sabe? Isso dá até um ânimo para quem está começando, né, passar por essa transição, ver que é possível, que sim, tem desafios, a gente não vai romantizar, a pessoa tem que saber que vai ter desafios, mas ela tem que entender que a vontade dela tem que ser maior que os desafios, né? E você tem que buscar soluções, como a gente acabou de falar durante a palestra, né? Tem que ter um plano B, tem que ter um caixa 2, tem que se esforçar um pouco mais, porque agora você não está mais por trás de um CLT, então você tem que saber que para você fazer essa transição, você tem que ter um caixa 2. Então, nós agradecemos, eu em nome da Lab Carreiras, eu fico muito feliz de ter recebido você aqui, e agradeço e deixo aberto, se você depois mais para frente quiser trazer um outro tema, alguma outra palestra, seja bem-vinda, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço, eu acredito que a Lab Carreira, por esse leque enorme que ela tem, ela motiva as pessoas em todas as áreas, né? Se você pensar bem, qualquer profissional que ele entra, ele precisa de todas essas áreas. Ele precisa do marketing, ele precisa de colocar sua cara a tapa, ele precisa divulgar o seu trabalho. Então, assim, precisa de todo mundo. Então, se você consegue, em um único lugar como a Lab, ter todos esses profissionais e, de alguma maneira, absorver um pouquinho de cada um deles, né? Que nem você falou aí do rapaz, que é enfermeiro. Ele muitas vezes teve que deixar de dormir, chegando cansado para poder escrever, né? Eu, muitas vezes, no meu percurso, eu sento na escada do ônibus para ler, porque eu preciso de ter conhecimento, né? Então, eu estou lendo, eu vou ali no percurso, sento na escada do ônibus, vou lendo ali, tal, para poder adquirir conhecimento. E aí, assim, é um esforço grande? É um esforço grande, mas eu acho que o sonho é maior ainda. Quando você está próximo a realizar um sonho, não pode desistir. E eu acho que a Lab vem com a motivação. Quando eu comecei com 42 anos a mudar um pouquinho, meu marido falou: você está doida? 40 anos? Mas não há idade para você realizar seu sonho. Né? Tem pessoas com 77 anos que estão formando agora numa faculdade, era um sonho. Vai exercer? Não vai exercer? Tá, aí é uma outra etapa. Mas um sonho vale a pena correr atrás. Não desista dos seus sonhos. Eu acho que aquilo que vibra na gente tem que correr atrás. Obrigado você, viu? Sempre uma gracinha com a gente. Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. As minhas redes sociais, no Instagram eu estou como psicanalista Lilian Maia, tudo junto, e no TikTok como Alecrim Dourado. E qualquer dia eu venho contar por que deste nome. Psicanalista Lilian Maia, meu nome, minha profissão, tudo certo. Agora o Alecrim Dourado tem uma história por trás. Mas fica para uma próxima história. Beijo grande.